Introdução da importância pessoal e coletiva de um mito contemporâneo sobre coisas vistas no céu. Começo com uma confissão. Já faz muitos anos que as histórias do cotidiano me cansam e, consequentemente, toda a dinâmica cotidiana com seus ritos diários. Era 2016 ou antes, quando, após o meu trabalho como mediadora de leitura para crianças em um hospital às sextas à noite, meu irmão me apresenta um programa no History Channel, chamado Alienígenas do Passado. As vozes da dublagem me ajudam a dormir, ele me disse. No meu caso, minha mente descansava, mas não dormia, e sim me interessava por seus enredos fantásticos, tão bem urdidos em argumentos lógicos ou falsos silogismos, que traziam ao plano do meu cotidiano um universo encantado das leituras para as crianças. Mas será que todos nós, independente da idade, não precisamos de encantamento, quer ele provenha da religião, arte ou de teorias extraordinárias para nos explicar o mundo? Há um público majoritariamente adulto que acompanha esses episódios no formato documentário, que tem o mesmo sucesso de séries norte-americanas como Friends ou Grey's Anatomy, mas ao contrário deles, não se trata dos desafios do homem comum dentro do seu espaço-tempo. É a mistura de todas as mitologias do mundo, de todos os contos de fadas, de todas as religiões, de todas as formas de espiritualidade e de folclore, crendices ou mesmo de fatos reais, mas ao mesmo tempo cientificamente inexplicados. Assim, esse programa apresenta a teoria de que a origem humana e de toda a vida na Terra é alienígena e que os seres do cosmos estão e sempre estiveram entre nós. O apelo narrativo dos episódios de Alienígenas do Passado é da mesma linha de clássicos best-sellers como os de Juan José Benítez, que antes de estremecer o mercado editorial com sua série literária Cavalo de Troia, publicou O Enviado, na qual relata sua conversão de jornalista ateu a cristão, baseado na investigação científica do Santo Sudário. Ele chega à conclusão que Cristo é alguém literalmente de outro mundo. J. Benítez, depois de uma década, publicará o seu primeiro livro de uma série de 9, Cavalo de Troia, impulsionado pelas investigações preliminares de O Enviado. E ressalta-se que muitos tentaram, mas poucos conseguiram lançar uma série tão longa de sucesso de público como Cavalos de Troia. Com essa breve explicação, correlaciono meu interesse pessoal ao coletivo, sobre o que percebo ser um tema proeminente não só no meu imaginário, mas no coletivo. Assim também percebo a sensibilidade e visionarismo de Carl Gustav Jung ao abordar o assunto em 1958, 3 anos antes de seu falecimento. Jung lamenta não ter tempo, energia ou oportunidade de se dedicar mais ao fenômeno e insta as próximas gerações de analistas da psicologia a se aprofundarem neste problema. Lamentavelmente, não me foi possível compilar, em 10 anos de dedicação ao assunto, uma quantidade suficiente de observações que permitissem estabelecer conclusões mais confiáveis. Tive que me contentar em esboçar pelo menos algumas diretrizes de procedimento para futuras investigações. O levantamento dessa questão leva a problemas psicológicos que tocam em possibilidades ou impossibilidades tão fantásticas quanto uma observação física. A psicologia não tem o direito, mas o dever de fazer a sua parte no esclarecimento de obscura situação. Jung, página 129, 2014. O que pode um analista a não ser pensar sobre as ocorrências de sua época? No presente artigo, tento fazer minha parte. Jung, há mais de 60 anos, demonstrava sua coragem neste polêmico debate. Se hoje abordar OVNIs e ETs causa mofa, risos desabonadores ou mera atenção complacente, inclusive em um ambiente acadêmico, imagina naquela época. Mesmo assim, ele toma este objeto de estudo com muito apreço e evidencia o seu compromisso com a abordagem científica.
Uma postura aberta e corajosa sobre o desconhecido, mas com método, seriedade e relevância ao que postulou academicamente ao longo de sua carreira. Jung, página 1112, 2014. Estou ciente do risco que corro de expressar a minha opinião sobre certos acontecimentos contemporâneos que julgo serem de grande importância. Trata-se daquela notícia que chega até nós de todos os cantos da Terra. Daquele boato sobre corpos redondos que percorrem a nossa troposfera e estratosfera e são chamados de saucers, pratos, sucupes, discos, objetos voadores não identificados. Esse boato ou existência física desses corpos parece-me tão importante que, novamente, sinto-me na obrigação de dar um grito de alerta. Preciso correr o risco, pondo em jogo a minha fama de ser honesto, confiável e capaz de julgamento científico que com tanto esforço conquistei. Posso garantir aos leitores que não me sinto confortável para essa tarefa. Para ser sincero, estou preocupado com a sorte daqueles que são surpreendidos por esses acontecimentos sem estarem preparados para tal, ficando à mercê daquilo que não podem compreender. Infelizmente, após seu pioneirismo, ainda hoje poucos tiveram coragem de arriscar suas reputações tratando do tema. Martins, página 33, com alterações 2011. Os trabalhos acadêmicos sobre OVNI são raros, mostrando o ineditismo do tema no Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil é um dos recordistas mundiais em experiência OVNI. Ou seja, o tema OVNI é um tema tido como sombra para o meio acadêmico. Ao fazer uma pesquisa bibliográfica para embasar este meu trabalho, encontrei dificuldades para acessar material voltado ao tema, na abordagem da psicoterapia analítica, assim como relatam Martins e Jung, em suas respectivas épocas. Por isso, valho-me de estudiosos dos mais diversos campos, para compor e desenvolver o artigo, não só por uma necessidade prática, como também seguindo a sugestão epistemológica de Schramm, que apresentarei ao longo da exposição. Infelizmente, o tema OVNI correlatos ainda dormita pulsante nas produções acadêmicas sobre inconsciente, mas recorrer a autores de diversas disciplinas para refletir sobre o assunto pode ser uma solução necessária, segundo o próprio Schramm. Ao mesmo tempo, muitos desses autores recorrem principalmente às ideias de Jung, daqueles que prosseguiram seu trabalho teórico e clínico, os chamados pós-junguianos, a fim de desenvolverem seus próprios trabalhos sobre o mito vivo do fenômeno UFO. O senso comum julga que pessoas que alegam ter vivido a experiência OVNI estejam nesse limiar entre a neurose ou a psicose, conferindo rótulos sociais do momento entre a normalidade e a loucura. Diante de um relato OVNI e correlatos, o protagonista de um evento OVNI provoca aquela sensação de gray area, uma sensação de será que ele está falando sério? Ele terá algum problema? E o ouvinte, esse alguém a quem o narrador confia o seu relato para uma escuta amiga ou mesmo profissional, poderá andar em areias movediças quando o tópico surge com uma força numa conversa, quer ela seja terapêutica ou não. A dissertação de mestrado de Martins em Psicologia Social esclarece esse momento. Martins demonstra por diversos testes indicativos de transtornos mentais aplicados, como os listados pela DSM-4, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, ou pelo CID-10, Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde, e não há qualquer patologia psíquica. Seu estudo é sério, foram investigadas variáveis intersubjetivas de um grupo de cerca de 40 pessoas, que alegavam ter vivido a experiência OVNI em contraponto a outras quase 40 pessoas que negavam qualquer tipo de experiência. Sua pesquisa empírica com 81 pessoas concluiu que tais experiências não são atribuíveis a transtorno mental ou ainda a algum traço de personalidade com propensão fantasista.
Martins também analisa as narrativas OVNIs, coletadas em primeira mão, e afirma que diferem estilisticamente de causas e lendas e outras formas da oralidade, sem pertencerem a qualquer gênero narrativo. Ele identifica que não há floreios estéticos, não há necessidade daquele famoso personagem folclórico, Pedro Malazartes, contando seus causos. Martins se inclina a pensar, após suas entrevistas com cerca de 40 protagonistas dos eventos anômalos e um comparativo com a estilística dos contos orais, como causos, lendas e outros, que as pessoas só queriam relatar, só queriam expressar o que elas tinham presenciado ou vivido. A pesquisa do mestre em psicologia social, obviamente, se difere da psicologia analítica, não distingue pessoas por rótulos patológicos e acolhe todas as formas de narrativa, entendendo que a verdade psíquica não corresponde necessariamente ao fato concreto. Em um mito moderno sobre coisas vistas no céu, Jung expressa a falibilidade do psicoterapeuta em tentar provar a veracidade da experiência e pede para que apenas se atenha ao aspecto psíquico. Jung pondera também sobre a existência desses objetos, mas em nenhum momento dá seu veredito. Talvez hoje, com a miríade de relatos, visões, teorias e notícias em torno do assunto, ele pudesse se expressar além de conjecturas, deixando-nos mais insights e tendo um posicionamento mais contundente sobre a materialidade do fenômeno. Creio que até a finalização de seu livro, em 1958, não havia muita coisa além de sonhos, avistamentos ou produções artísticas feitas de forma consciente ou inconsciente sobre objetos voadores não identificados. Jung, por exemplo, não viveu para ler o livro do também suíço Erich von Däniken, Eram os Deuses Astronautas, publicado em 1968, que impulsionou um emaranhado teórico que sustenta produções como Alienígenas do Passado e outros produtos veiculados em comunicação de massa, sejam ficção ou não ficção. Jung tampouco viveu para coletar os relatos de pessoas que atestam terem vivido contatos de quinto grau. No entanto, seus questionamentos e digressões àquela época se fazem pertinentes ainda hoje, observando. Jung, página 16, 2014. No mundo inteiro há uma tendência a se acreditar em OVNIs, como também o desejo que eles sejam reais. As duas coisas apoiadas por uma imprensa que, de resto, não demonstra nenhuma simpatia pelo fenômeno. Apenas esse fato curioso já merece, em si, o interesse do psicólogo. Por que deveria ser mais desejável que existam discos voadores do que o contrário? As páginas que se seguem são uma tentativa de responder a essa pergunta. Jung, página 20, 2014. Eles se comportam mais como um grupo de turistas que observam o lugar sem sistemática alguma e ficam aqui e acolá, seguindo errantes um ao outro objeto de seu interesse, que por motivos desconhecidos flutuam em grandes alturas ou realizam evoluções acrobáticas diante de pilotos irritados. Jung, página 13, 2014. Os OVNIs se comportam como corpos, mas são etéreos como pensamentos. Como seres tão avançados em tecnologia, investem em viagens de anos-luz de distância, apenas para observar e sem nenhum motivo aparente amistoso ou inamistoso. Onde eles pousam? Por que nós não conseguimos encontrar nenhuma de suas bases aqui na Terra? Por que esses objetos parecem transcender qualquer lei física, muitas vezes voando com trajetórias aleatórias e de variação de velocidade própria dos insetos, e não de objetos mecânicos? Jung conclui apenas: vamos nos dedicar à questão da natureza psíquica do fenômeno. E como esse mito vivo se plasmou? Ele levanta 3 hipóteses: uma causal, do exterior manifesto para o interior psíquico, uma de consequência, do interior psíquico para o exterior manifesto, e outra sincronística. Jung, página 14, 2014, modificado.
Um acontecimento objetivamente real, isto é, físico, pode ensejar a criação de um mito que o acompanha. Um arquétipo origina essa visão, ou ainda, as interações causais acresce-se a possibilidade de coincidência sincronística, acausal e significativa. Atrevo-me a especular junto a Jung, acompanhando alguns casos advindos dos produtos culturais já citados, e muitos outros ao longo dos anos. Percebo que a interação causal não enseja a vivência do fenômeno anômalo. Explicando melhor, o que acontece não necessariamente causa o surgimento de um disco ou um contato alienígena. Não existem garantias para esse tipo de fenômeno. O observador pode ficar horas e noites a fio, observando o céu e esperando a manifestação, ao mesmo tempo em que uma pessoa sem propósito nenhum pode, ao dormir como sempre faz, ter a sensação ou a experiência de abdução. Entendo que essa primeira hipótese de Jung se deve à análise macro que ele faz do espírito de sua época, um espírito ainda ganhando forças, e por isso o assunto permanece em evidência e se consegue desmistificá-lo. Também entendo que a hipótese causal pode ser aplicada em alguns casos individuais, quando a hipnose está envolvida. Reis e Rodrigues, por exemplo, criticam a investigação ufológica pela hipnose, especialmente quando suspeitos de abdução apresentam amnésia. Percebo que pelas próprias biografias de Jung e Freud, esse método foi abandonado, não só por seus efeitos temporários na clínica sem buscar a fonte do problema, mas também por induzir fantasias. Por exemplo, supostas abduções poderiam ser relatadas sob efeito hipnose, ou de semiconsciência para preencher a amnésia do narrador, que capta em um nível sutil o desejo de se colher aquele tipo de depoimento do entrevistador. Portanto, aplicar a hipnose e outros métodos de rebaixamento da consciência como investigação desses fenômenos anômalos pode ser também uma hipótese de causalidade válida. Sobre o arquétipo originar a visão externa, segunda hipótese, que eu livremente alcunhei de consequência, pois não consta no texto do livro-tema, nada tenho a acrescentar. Jung nos dá exemplos e a explica muito bem, por exemplo, comparando as visões no céu de diversas naturezas. Jung, página 17, 2014. Relatos sobre OVNIs se diferencia das opiniões comuns criadas por boatos, por se expressar por meio de visões, por ser produzida e sustentada pelas mesmas. O boato visionário, que se parece muito com as visões coletivas, como, por exemplo, a dos cruzados no cerco de Jerusalém, a dos lutadores de Mons na Primeira Guerra Mundial, a das multidões de fiéis que ocorrem a Fátima, a das tropas na Suíça na Segunda Guerra Mundial, etc. Jung, página 46, 47, 2014. O fenômeno dos OVNIs toca em substratos do inconsciente que historicamente sempre se expressam por imagens luminosas. Um piloto cujo campo de visão por um lado é dominado pelo complicado painel de comando e por outro pelo imenso vazio do espaço cósmico. Seu consciente está concentrado em detalhes que lhe exigem atenta observação. Por outro lado, seu inconsciente força ao vazio interminável do espaço. Um conteúdo psíquico, o que pode parecer como projeção quando a sua participação na personalidade do eu permanece desconhecida. Com relação à última hipótese sobre sincronicidade, não me é conhecido nenhum caso. No entanto, aponto para a interessante pesquisa de Martins. Ele aponta numa tabela tabulada sobre sincronicidade mais cura mais fenômenos de poltergeist 2,5 a 7% dos relatos. Uma explicação de sua hipótese sincronística se dá por carta. Jung, ao longo do livro-tema, defende que o fenômeno ocorria por uma dissociação completa dos conteúdos psíquicos em um indivíduo, o que imediatamente era compensada por símbolos da totalidade e unidade. Mas a hipótese da sincronicidade é melhor esclarecida em carta enviada à doutora Beatrice Hinkle,
Nela, ele diz que a hipótese de sincronicidade acontece quando o boato disco voador e o fato real coincidem. Em seu livro Sincronicidade, ele explica pormenorizadamente o conceito. O excerto abaixo traz o exemplo de um organismo vivo, existente porque todas as suas partes produzem relações significativas umas com as outras. Jung, página 81, 2014. Da mesma forma que as diversas partes de um organismo vivo atuam simultaneamente, numa harmonia recíproca e significativa, assim também os acontecimentos do mundo se acham mutuamente numa relação significativa e não pode ser deduzida da causalidade imanente. A razão disto é, tanto quanto num caso como no outro, o comportamento das partes depende de uma direção central superior. Jung jamais abandonará seu apreço pela ciência e evidência dos fatos, mas sua constante busca pela verdade sem tabus o fez divergir da postura científica dominante. Jung, página 105, 2014. Os testes de Heine mostram que o inverossímil pode acontecer e que nossa imagem de mundo só corresponde à realidade quando o inverossímil também tem o seu devido lugar. Ele conseguiu apreender as dinâmicas do coletivo e entendia o corpo social tal como um corpo físico, passível a patologias orgânicas. Assim como Jung prenunciou a eclosão da Segunda Guerra Mundial em outros trabalhos, ele ainda diagnostica o seu tempo durante a chamada Guerra Fria, apontando para a dissociação coletiva em nível mundial, um coletivo com possibilidades tecnológicas mais destrutivas, com a bomba atômica e outras armas de destruição em massa. Jung relaciona o espírito daquele momento com as visões OVNIs. Jung, página 22-23, 2014, modificado. Assim como sintomas como convicções anormais, visões, ilusões, etc., aparecem no indivíduo quando este está psiquicamente dissociado, isto é, quando aconteceu uma divisão entre a atitude da consciência e os respectivos conteúdos opostos do inconsciente, a mesma causa coletiva produz os referidos, ou pelo menos parecidos efeitos psíquicos, isto é, as mesmas interpretações ou quadros visionários ocorrem justamente nas pessoas que estão menos preparadas para encarar tais fenômenos, ou mesmo dispostas a acreditar neles. Esse mesmo fator proporciona credibilidade aos relatos e se costuma destacar que esta ou aquela testemunha é livre de qualquer suspeita por nunca ter se destacado pela sua viva fantasia ou credulidade. Tais visões, segundo Jung, possuem importância coletiva inegável. Jung, página 22, modificado. Tratando-se de projeção psicológica, deve haver uma causa psíquica, já que certamente não se pode admitir que uma afirmação de procedência mundial, como é o caso dos OVNIs, seja apenas um caso insignificante. Os boatos visionários baseiam-se essencialmente num fenômeno emocional presente em todo lugar. Neste caso, fundamenta-se numa situação psicológica geral. Fundamento é uma tensão emocional que tem sua origem numa situação de calamidade coletiva, ou seja, de perigo, ou numa necessidade psíquica vital. Jung, página 19, 2014, modificado. O boato alcançou de tal forma reconhecimento oficial que, até os militares dos Estados Unidos criaram um departamento especial para compilação, análise e interpretação de observações do gênero. Ao mesmo tempo, Jung não descarta uma patologia envolvida, talvez relacionada com sua hipótese causal. Com o trabalho de Martins, pode-se descartar essa relação causal. Jung, página 88, 2014, modificado. As alucinações são fenômenos verdadeiros e que têm suficientes motivos para análise, mas parecem não ser levados em consideração enquanto não houver um evidente distúrbio patológico envolvido. Mas com o fim da Guerra Fria, uma espécie de medo coletivo permanece pulsando no inconsciente coletivo mundial. Hoje vivemos processos de deterioração da natureza, como os processos do aquecimento global e da extinção da biodiversidade. Ao mesmo tempo em que se avança em conquistas tecnológicas, há ainda insípidas consciência e ética humanas e coletivas.
Portanto, o quadro apresenta uma ameaça maior para a existência humana que no pós-guerra. O medo inconsciente pode fazer muitas pessoas projetar fantasias, ainda mais requintadas e realísticas comparadas às do passado, conforme a segunda hipótese de Jung. E hoje constata-se experiências OVNIs e correlatos ainda mais vivas e ricas, com progressão na qualidade do teor dos relatos e ampliação no número desses relatos. Ou seja, o medo e a ameaça dissociativa das pessoas estão hoje ampliando-se e tornando-se mais fortes. Abaixo o que Jung expõe sobre seus sentimentos já na década de 50. Jung, página 24, 2014. Na atual ameaça do mundo, em que começa a se perceber que tudo pode estar em jogo, a fantasia produtora de projeções amplia seu espaço para além das organizações e potências terrestres, para o céu, para o espaço cósmico dos astros, onde outrora os senhores do destino, os deuses, tinham sua sede nos planetas. Como relatei anteriormente, as teorias alienígenas não estavam em nível tão elaboradas quando o livro-tema foi publicado. Jung parece não ter tido contato com relatos de experiência OVNIs tão vívidas, complexas e requintadas como as de hoje. Para sustentar sua tese no livro-tema, ele usa sonhos e produções artísticas dos seus analisandos. E muitos desses analisandos sequer associavam o teor do que relatavam ou produziam artisticamente com conteúdos ao tema OVNI, ou extraterrestre ou disco voador. Jung também fez um levantamento iconográfico e histórico. Assim detectou que nos folhetos de Basileia, 1566, e de Nuremberg, 1561, o símbolo OVNI aparece, embora sem este nome e conceito atuais. Este material medieval, primeiramente levantado por Jung, até hoje é usado em documentários do alienígenas do passado, como uma prova da tese principal de seus produtores. Os aliens estão entre nós desde o passado. Como um contraponto dessa interpretação absolutamente literal, Jung escreve que na Idade Média, esses objetos vistos no céu eram tidos como mortes coletivas. Jung, página 79, página 81, 2014. Conforme a quantidade de naves que surgem do além, deveríamos esperar um número correspondente de falecimentos. Em séculos anteriores, essas aparições eram sinais de grande morte, de guerra e pestilência, igual às obscuras premonições que também fundamentam o medo moderno. Em um sonho de uma analisanda, a nave da morte se aproxima como uma coroa de espíritos falecidos e essa reunião se junta ao falecido ou o exército dos mortos leva a alma consigo. Ou seja, o símbolo sempre esteve presente, independente da época e cultura ou independente do nome que se davam a ele. E incorremos em graves erros quando só tomamos a interpretação literal sobre isso. Confrontando pesquisa histórica e o corpo teórico desenvolvido ao longo de toda a sua vida, Jung nos dá pistas para futuras pesquisas OVNIs, por exemplo, com mandalas. Jung, página 30-31, 2014, modificado. As formas circulares lembram mandalas, do sânscrito círculo, um familiar símbolo da totalidade para os estudiosos da psicologia profunda. A mandala descreve a totalidade psíquica, protegendo de dentro para fora e procurando unir os opostos internos. O OVNI, como um símbolo moderno mandálico, encerra toda a totalidade psíquica, ordenando-a, e é um declarado símbolo da individuação, uma imagem involuntária, arquetípica, mitológica de um conteúdo inconsciente, de um rotundum, redondo, que exprime a totalidade do indivíduo, uma totalidade composta de consciente e inconsciente. As mandalas são arquétipos que ordenam, resolvem, curam e integram. Um processo necessário diante dissociação psíquica coletiva que Jung apontou. Outra pista para futuras pesquisas sobre o tema é pelo método da interpretação do sonho. Jung, página 97-98, 2014, modificado.
Há relatos de décadas e séculos anteriores com um teor muito parecido ao dos OVNIs. Já há 30 anos atrás, antes mesmo que se falasse de discos voadores, eu observei tais visões em sonhos. Assim também me lembro de um quadro que vi em 1919. Desde o começo, os relatos sobre OVNIs me interessaram como um possível boato simbólico, e desde 1947 tenho colecionado todas as publicações que me foi possível adquirir, pois elas me pareciam coincidir de forma impressionante com o símbolo da mandala que eu publiquei pela primeira vez em 1927. Jung também abre a possibilidade de mais estudos sobre o fenômeno através da alquimia, mitologia e do estudo das religiões, inclusive a cristã. Jung, página 116, 2014, modificado. A alquimia compara os rotunda com os oculi piscium, olhos de peixe. Os olhos de peixe estão sempre abertos como os olhos de Deus. Eles representam centelhas de alma. Epifanias com o Uno, Cosmo, estão na tradição muitas vezes ligados ao fogo e à luz. Ao nível da antiguidade, os OVNIs podem ser facilmente entendidos como deuses. Elias invoca o fogo do céu e sobe ao céu numa carruagem de fogo, e ele é o predecessor do Messias, figura dogmamente definida de Cristo. Enfim, o arcabouço teórico erigido ao longo de sua vida abre inúmeras possibilidades de estudo sobre o tema. Sua obra, um mito contemporâneo sobre as coisas vistas no céu, pertinente em nossos dias pela proporção cada vez maior de pessoas que relatam e pela força libidinal cada vez maior de suas experiências, ressaltam que não são apenas visões como na década de 50. Pretendo aproximar-me do fenômeno OVNI por meio do autorrelato de uma pessoa conhecida. Nunca tive sonhos, produções artísticas espontâneas ou visões do tema. Como disse no começo deste trabalho, percebia seu conteúdo rico em fantasia e sua estrutura narrativa me atraía, pois entremeava avanço tecnológico, história antiga, mitologia, religião, arqueologia e tantas outras disciplinas numa, como hoje entendo, tentativa de compensação da fragmentação psíquica. O OVNI engloba tudo em si, é o próprio mito vivo como estipulou Jung. E hoje, mais de 60 anos depois, podemos confirmar sua tese pela maior quantidade de número de relatos e pelos seus teores serem mais vívidos e plurais em conteúdo e forma. Interrelações entre Freud e Jung sobre o tema OVNI, possibilidades de abordagem. Mas será mesmo que podemos identificar como causa a fragmentação psíquica individual e coletiva para explicar os contatos anômalos? Freud concordaria? Não tenho conhecimento se Freud escreveu especificamente sobre o assunto OVNI, que começou a se evidenciar no final dos anos 40, o que dificulta a simples comparação. Vejo concordâncias e discordâncias entre o livro-tema deste artigo com o trabalho de Freud. Ele, assim como Jung, comparava o trabalho psicanalítico com o trabalho arqueológico. Freud percebia os sintomas de seus pacientes como ruínas de uma cidade, que inevitavelmente levavam à investigação do passado. Ele tampouco via oposição entre a psicologia individual e a social ou de massas. Freud expressamente diz: a psicologia individual é também, desde o início, psicologia social, num sentido ampliado, mas inteiramente justificado. Essas são algumas das concordâncias entre ambos, pois em várias de suas obras Jung explica como a conexão da psique individual está atrelada ao coletivo. No texto de Freud, Psicologia das Massas e Análise do Eu, vejo pontos de concordância com Jung. Por exemplo, ambos viam nos fenômenos coletivos a força primitiva da libido, vindo do passado longínquo do homem. A diferença que Freud percebe na psicologia das massas, a sedimentada dinâmica edipiana da família desde os seus primórdios. Freud, página 11, 2011.
Fenômenos que surgem nessas condições especiais, como manifestações de um instinto especial e redutivo e outra coisa, o instinto social, que não chega a se manifestar em outras situações, fator numérico, um significado tão grande que somente ele seria capaz de despertar, na vida psíquica humana, um instinto novo, normalmente inativo. Nossa expectativa é então desviada para duas possibilidades: a de que o instinto social pode não ser primário e indivisível, e de que os primórdios da sua formação podem ser encontrados num círculo mais estreito como o da família. Freud, página 14, 2011. O inconsciente próprio da raça ressalta: o heterogêneo submerge no homogêneo. Diríamos que a superestrutura psíquica que se desenvolveu de modo tão diverso nos indivíduos é desmontada, debilitada, e o fundamento inconsciente comum a todos é posto a nu, torna-se operante. A essência da formação de massa consiste em ligações libidinais de nova espécie entre os membros da massa. Na massa, evidentemente, esses fins sexuais estão fora de questão. Estamos lidando com instintos amorosos que se acham desviados de suas metas originais, sem por isso atuarem com menos energia. Já notamos, no quadro do habitual investimento sexual de objeto, fenômenos que correspondem a um desvio do instinto em relação aos seus fins sexuais. Nós os descrevemos como graus de enamoramento e reconhecemos que envolve certa diminuição do eu. Aqui Jung parece concordar com a formação de uma psicologia de massas, a de vir desde os primórdios do homem. A consciência odierna ainda está em estado arcaico. Suposições especulativas, histórias inventadas e um fundo mitológico parecem acompanhar os relatos de OVNIs. O símbolo OVNI não atinge somente o homem nas suas fantasias tecnológicas conscientes ou na especulação filosófica, mas também no fundo da sua natureza animal. É claro, há uma cisão profunda entre o trabalho dos dois autores, principalmente após a publicação de Símbolos da Transformação, em 1911 e 1912 por Jung, e trará mais de semelhanças que semelhanças. Ambos se afastaram e desenvolveram seus próprios arcabouços teóricos. Apesar de nunca perderem de vista um ao outro, eles distanciaram-se. Por isso, aviso que aproximá-los aqui não será defini-los, ainda mais com a dificuldade de que Freud nunca abordou diretamente o assunto. O objeto não identificado, OVNI, é fugidio, assim como o próprio inconsciente, assim como as ideias expostas pela psicanálise e pela psicoterapia analítica. Compara o texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud, ao livro tema do artigo, e nessas comparações não poderei tecer conclusões peremptórias sobre o que os autores postulavam. São tentativas de aproximações, uma tentativa de diálogo para esse tema tão proeminente no coletivo. Sobre a abordagem de ambos sobre o medo, por exemplo, esse parece ser um ponto de dissensão à primeira vista, mas depois de uma análise mais demorada, percebo complementaridades. Tudo depende dos pressupostos. Como diz o ditado popular, um ponto de vista é a vista de um ponto. Vejamos o que escreve Freud sobre medo, pânico e esse sentimento de ameaça de extinção coletiva. Freud, página 38, 2011. Um outro indício de que a essência da massa reside nas ligações libidinais nelas existentes nos é proporcionado pelo fenômeno do pânico. O pânico surge quando uma massa desse tipo se desintegra. É caracterizado pelo fato de as ordens do superior não serem mais ouvidas e cada um cuidar apenas de si, sem considerações pelos demais. As ligações mútuas cessaram e uma angústia enorme e sem sentido é liberada. Não é possível duvidar que o pânico significa a desintegração da massa. Ele acarreta o fim de todas as considerações que os indivíduos da massa demonstram uns pelos outros. Em uma primeira leitura, parece que esse pânico é uma consequência da desintegração coletiva dos laços que unem os indivíduos da massa. E como já exposto previamente, Jung vê que o pânico e o sentimento da fragilidade da existência humana coletiva como causa
de projeções, sejam elas na forma de um ET ou na forma de um líder de massa. A hipótese da sincronicidade sequer está aventada em Freud. Para Jung, são causas secundárias do comportamento social unilateral, aliado ao processo de individuação, que se impõe em imperativo de desenvolvimento psíquico. O destino do homem é sem dúvida evoluir para algo mais elevado, sem que sua natureza seja mutilada. Jung, página 90 e 92, 2014, modificado. Parece-me que existe só um meio contra o efeito massificante de todas as medidas coletivas: a acentuação e a elevação do valor como indivíduo. Faz-se necessária uma mudança de conceito, ou seja, um verdadeiro reconhecimento do homem todo. A mensagem que o OVNI traz é um problema de época, cujo expoente é cada um de nós. Os sinais do céu aparecem para que cada um os veja. Eles advertem a cada um sobre a sua alma e totalidade, porque esta é a resposta que o Ocidente deveria dar ao problema da massificação. No entanto, podemos reinterpretar os posicionamentos de Freud e Jung sobre este mesmo assunto. Causa e consequência podem ser reposicionadas. Se em um primeiro momento o rebaixamento da consciência é vista como prenúncio do processo de massificação para Freud, também o é para Jung. Freud, página 16, 2011. O indivíduo, mergulhado algum tempo no seio de sua massa ativa, logo cai, em consequência de eflúvios que dela emanam, ou por outra causa ainda ignorada. Num estado particular, aproximando-se muito do estado de fascinação do hipnotizado nas mãos do hipnotizador. Reis, cujos artigos de 2011 e 2016 baseiam-se em ideias junguianas, apresenta desconforto pela pesquisa ufológica, aplicar o método hipnótico em suas investigações. Propus anteriormente que a hipnose e outros métodos correlatos poderiam ser entendidos como a hipótese causal de Jung. No entanto, podemos partir de um pressuposto diferente. O rebaixamento da consciência pode ser visto não como uma causa, mas como uma forma de sair do processo de massificação social. Muitos pensadores denunciam a sociedade anódina. Podemos pensar que hoje o mundo está unido numa mesma multidão, unidos pelo comércio e comunicação global, viajando longas distâncias em pouco tempo e gradualmente ampliando pontos de contatos entre povos e indivíduos, ao mesmo tempo que apaga suas idiosincrasias culturais e de personalidade. Ao mesmo tempo em que postulados culturais e religiosos são colocados em xeque pela atual dinâmica do mundo, por conseguinte, colocando em xeque a identidade dos sujeitos ao desenvolvimento de projetos como os da inteligência artificial, em que máquinas são potencialmente dotadas de vida, ou ainda, o DNA que nos confere nossa identidade pode ser manipulado a fim de que caminhemos rumo à suposta perfeição. Os cientistas tornaram-se companheiros de Deus na criação, e a tecnologia se manifestou como religião já desde a época de Comte, e a maioria devota suas expectativas de salvação na tecnologia, independente dos custos, humanos ou sociais. A tecnologia se torna uma ortodoxia não dita. A partir dessa percepção atual, a de que estamos massificados globalmente e a da necessidade de uma identidade em conjunto perante novos fatos, podemos vislumbrar a concordância de ambos os autores. Se antes havia o conflito de causa e efeito, isso se deve ao nó da questão. O fenômeno OVNI pode ser visto como manifestação decorrente da massificação ou prenúncio da desintegração dessa mesma massa. Entendo que, em uma primeira análise, Freud endossava a ideia de que o rebaixamento da consciência promovia uma espécie de contágio psíquico, o qual poderia ser aplicado ao fenômeno OVNI. Ao mesmo tempo, percebo, dentre os vários autores que se embasam em Jung, a ligação causal entre o rebaixamento da consciência para favorecer essa experiência anômala. Portanto, a partir daí, haveria conflitos entre as visões de ambos, um dissenso entre causa e consequência.
De acordo com os pressupostos, expõe-se a divergência e a concordância entre ambos. Freud diz que não há liberdade de indivíduo na massa. Ao mesmo tempo, muitas pessoas se veem atadas ao modus operandi capitalista do mundo e buscam alternativas em um outro modo de vida. Martins escreve sobre isso. Alguns dos protagonistas de Vivências OVNIs contam que foram excluídos por algumas pessoas dos círculos sociais, outros que sentiam desejo e fizeram mudanças de carreira e de profissões e de religiões, por exemplo. Mas pode-se pensar de uma outra forma. Estamos na massa e existe uma visão de mundo dominante, a científica. Deste ponto de partida, o pânico de Freud e a fragilidade da existência humana para Jung encontram-se em concordância. Freud diz que para o indivíduo dentro da massa, o impossível pode acontecer. Jung diz que o indivíduo que não vive a sua totalidade, por estar na massa, é como se estivesse morto, e por isso projeta a totalidade nos símbolos do céu. O impossível, o fantástico se manifestam, para Freud, porque existe uma diminuição do nível intelectual dentro da massa, e porque essas massas não buscam a verdade. Mas para Jung, porque o mundo é insuficiente para se alcançar a totalidade, representante de um estágio supremo impulsionado por uma força universal, presente em cada ser humano, e caso não atendida, causaria a morte em vida do indivíduo. Abaixo trechos dessas duas obras para melhor compreensão dos contrapontos. Freud, página 16, 2011. A noção do impossível desaparece para o indivíduo na massa. Ele não se detém, especialmente na diminuição da capacidade intelectual experimentada pelo indivíduo que se dissolve na massa. As massas nunca tiveram a sede da verdade. Requerem ilusões, às quais não podem renunciar. Nelas, o irreal tem primazia sobre o real. O que não é verdadeiro as influenciam tão fortemente quanto o verdadeiro. Elas têm a visível tendência de não fazer distinção entre os dois. Já mostramos que essa predominância da vida da fantasia e da ilusão sustentada pelo desejo não realizado é algo determinante na psicologia das neuroses. Como no sonho e na hipnose, na atividade anímica da massa, a prova da realidade recua ante a força dos desejos investidos de afeto. A desagregação do nosso mundo é o resultado da insuficiência dele, e que a este mundo falta algo essencial, que poderia evitar o caos. Parece-me oportuno supor que um medo coletivo da morte, mas que não foi reconhecido como tal, seja projetado nos OVNIs. E toda a vida inutilmente esbanjada e levada à perdição também significa a morte. Para muitos, a vida perdeu seu sentido mais profundo, e por isso obriga a substituir o ritmo de éons, inerente à própria vida, pelo apavorante tic-tac do ponteiro dos segundos. Somente uma força suprema, não importando a expressão de que se utilize, pode provocar o ser humano como um todo e obrigá-lo a reagir como uma totalidade. Tendo o medo, o pânico e a ameaça de extinção como causa ou consequência da massificação ou da dissolução da mesma, percebo como fico refém desses conceitos, sem poder afiançar nem Freud nem Jung, apenas aproximando-os de modo dialético. Quanto a isso, e tendo diante de mim um tema que está no horizonte do irracional, faço das palavras de Mocelin as minhas palavras. Mocelin, página 1, 2013. O mundo da ciência é um mundo de causas e consequências inteligíveis, que funciona conforme leis e regularidades. Este é um mundo onde magia e religiões são banidas para o horizonte do irracional, e onde apenas o que é calculável e aplicável é racional, e onde a natureza é transformada num mecanismo causal. Ao mesmo tempo, lembro-me de Jung em tipos psicológicos, uma vez que ele pede que as análises sempre tenham a abordagem mais abrangente possível, abarcando as funções do sentimento, da sensação e da intuição, não apenas o intelecto e o pensamento, que ele depois irá denunciar como unilateralidade da abordagem científica. Talvez por isso considero como fugidia essa tentativa de classificar como causa ou consequência esses sentimentos coletivos como pânico, medo, vulnerabilidade, para explicar a relevância mundial do imaginário e dos contatos OVNI nos dias de hoje.
Também constato uma outra aproximação entre psicanálise e psicoterapia analítica, feita pelo próprio Jung, ao abordar os formatos OVNIs no céu. Jung, página 49, 2014. Freud podia com certa razão afirmar que todas as formas redondas contêm um significado feminino e todas as formas longitudinais significam masculino. A analogia fálica lhe confere o caráter de gerador e fecundador, e num sentido mais amplo, também de penetrador. Mas essas transposições não somente são motivadas pelo impulso sexual, mas também pela fome e pela sede. Com os deuses não só existem uniões sexuais, eles são comidos e bebidos. Em caso de fome física, o homem precisa de comida real. Em caso de fome espiritual, precisa de conteúdo luminoso. O caráter de totalidade original da simbologia inclui todo tipo de interesses e instintos humanos, o que garante a luminosidade do arquétipo. Jung defende a maior pluralidade na interpretação dos fenômenos. Ele nota em seus estudos histórico-culturais que os formatos das supostas naves espaciais vão além do formato de disco, por exemplo, sobre o olho de Deus, símbolo egípcio. O motivo do olho isolado de Deus é oferecido pelo inconsciente como interpretação do fenômeno OVNI e já foi insinuado na mitologia do Antigo Egito que o olho de Horus. Olho do filho que cura a cegueira parcial do pai Osíris, provocado por Sete. A autonomia do olho de Deus também se apresenta na iconologia cristã. Ou ainda, ele percebeu que o avanço do conhecimento técnico-científico sobre o próprio cosmos, por exemplo, melhores telescópios, interferiria nessas visões ufológicas, conforme segue. Jung, página 40-41, modificado 2014. A integridade espiritual sempre teve um certo parentesco cósmico. A alma individual era considerada como de origem celestial, como partícula da alma mundial e compreendida como microcosmo, isto é, um retrato do macrocosmo. O céu astronômico está repleto de aglomerações estelares lentiformes. A forma das galáxias coincide com a dos OVNIs. A forma lenticular explícita de alguns deles pode ser considerada uma concessão em face do conhecimento científico astronômico. Conforme os meus conhecimentos, não existem nas tradições antigas relatos da forma lenticular da alma. A modificação da tradição mais antiga através dos nossos conhecimentos, novas aquisições da consciência, pode ser exemplificado nas numerosas substituições de animais e monstros por automóveis e aviões nos sonhos dos tempos modernos. Ressalve-se aqui que o processo da vida não se explica apenas pela causalidade, mas também pela escolha inteligente. OVNIs têm analogia com os elementos da estrutura espacial, as galáxias, não importando se isso é ridículo ao raciocínio humano ou não. A forma de charuto parece aludir aos primeiros dirigíveis. Pela interpretação junguiana, a busca por OVNIs é a busca pelo luminoso. Por meio dessa experiência, pode-se ir em direção à totalidade, formato mandálico. As visões e experiências, sejam de primeiro a quinto grau, são compensações psíquicas em resposta ao modo de ver e de estar no mundo técnico-científico, ainda muito unilateral. Ademais, existe a possibilidade real de destruição e rompimento total do equilíbrio bioecológico na Terra. A unilateralidade psíquica do coletivo, talvez daquela velha e famosa lógica do tempo é dinheiro, não está conseguindo aceitar e agir sobre o sistema autodestruidor que a própria humanidade engendrou para si. Mocelin, em vários momentos de seu artigo, aprofunda o insight que Jung sobre os formatos das naves estariam correlacionadas com nossas próprias máquinas. Ele deu o exemplo do dirigível, ou de melhor alcance óptico dos cosmos. Mocelin mostra que, historicamente, os discursos religiosos e tecnológicos sempre estiveram imbricados e só passaram a impressão de estarem dissociados durante os períodos iluministas e positivistas. Mocelin, página 13, 2013. Davis destaca como a magia e a mística estavam presentes nas ciências nascentes, formando um só conjunto de saberes. Com o positivismo, tais tradições se desassociaram. Tecnologia e magia se tornaram coisas diferentes, mas esse teria sido apenas uma exceção numa história.
e no dia de hoje nos leva a uma tecnologia que fomenta seus próprios mitos e reativa discursos herméticos. Em outro momento, Mocelin também parece convergir e aprofundar o pensamento junguiano. Em Tipos Psicológicos, há a seguinte passagem que critica a total confiança nos sentidos, como crítica ao empirismo simplório calcado nos 5 sentidos. Página 24 e 26, 2014. Enxergamos as cores, mas não o comprimento das ondas. Essa realidade bem conhecida deve ser levada em conta na psicologia, mais do que em qualquer outro campo. Desconfio do princípio da pura observação, na assim chamada psicologia objetiva. Exigir que se olhe objetivamente nem entra em cogitação, pois isto é impossível. É exatamente o entrave no nosso olho que nos possibilita ver o cisco no olho do irmão. É condição essencial da valorização científica e correta de uma psique diferente da do sujeito que observa. Essa condição só será satisfeita quando o observador estiver suficientemente informado sobre a extensão e a natureza de sua própria personalidade. Percebo que a consideração de Jung é muito importante, pois gera efeitos. As experiências anômalas podem ser consideradas como um sintoma natural, talvez inevitável, das projeções inconscientes de massa diante dos novos horizontes de conhecimento, envolvendo o trânsito de letras e números simultâneos por várias partes do mundo, com efeitos quase instantâneos, e por isso o aprofundamento de Mocelin é tão importante. Por exemplo, para questionar essa lógica causal e com a qual tanto me debati para o presente trabalho. Mocelin. Visão de mundo causal é produto da ciência moderna e de sua concepção alfanumérica do mundo, ou seja, de um mundo no qual o principal meio de comunicação é a imprensa e no qual a ciência explica o mundo por meio de números. No entanto, a emergência do rádio e da televisão e hoje com as tecnologias da informação, essa lógica causal começa a perder força. Mocelin também contribui correlacionando o nível do desenvolvimento tecnológico atual com os mitos e o processo de mitificação, e poderia dizer que ele trata da dinâmica do inconsciente coletivo que produz com cada vez mais intensidade a amplitude e as experiências OVNI. A lógica da tecnologia se tornou invisível, literalmente oculta. Sem o código, você está mistificado. E ninguém mais possui todos os códigos. O mundo pós-moderno de simulacros digitais está maduro para as habilidades pré-modernas de bruxaria e magia. Com certeza, o retorno da magia pode ser apenas outra história e ser esquecida na noite pós-industrial, mas é precisamente dessas histórias que a tecnologia obtém seu caráter, se não suas vidas. Nesse sentido, a maligna inteligência artificial, os androides sedutores e os robôs fofinhos que continuam a aparecer nos quadrinhos, videogames, filmes e seriados não são apenas um eflúvio da cultura pop, mas figuras narrativas que ajudam a reforçar os pedaços que estamos tecendo com tecnologias muito reais e muito energéticas. A magia também é um mito, mas mitos transformam nossas máquinas em significados. Talvez de todos os novos mitos tecnológicos, o mais disseminado seja o dos OVNIs, aliens, extraterrestres, etc. A visão das naves voadoras, com velocidade além do que podemos produzir com nossa tecnologia, controladas por seres extraterrestres mais inteligentes e evoluídos. Tudo isso nos deixa claro quando se trata de um mito que encarna as características do nosso mundo moderno. A dinâmica de tais naves, com movimentação aparentemente aleatória, com objetivos desconhecidos, nos transmite um pouco do caos e aleatoriedade que encontramos em nossa era da informação. Também percebo que Freud contribui para o debate sobre o avanço da tecnologia, quando descreve como origem da massificação a dinâmica edipiana nos primeiros grupos humanos. Como já mencionado, a psicologia de massas tem raízes desde lá, com ligações afetivas, processos de enamoramento e de identificação entre membros. Esses laços libidinais são um pequeno passo para o fenômeno de massa e na massa. A esses fenômenos do enamoramento vamos dedicar agora uma maior atenção, na fundamentada esperança de neles encontrar condições que possam ser transferidas para as ligações existentes nas massas. Aprendemos com a psicanálise, de fato,
e há outros mecanismos de ligação afetiva, as chamadas identificações, processos insuficientemente conhecidos, de difícil descrição, cuja investigação nos afastará, por um momento, do tema da psicologia da massa. A psicanálise conhece a identificação como a mais antiga manifestação de uma ligação afetiva a outra pessoa. Ela desempenha um determinado papel na pré-história do complexo de Édipo. E Freud completa que o indivíduo fica sugestionável, suscetível, pronto inclusive para autossacrifícios. Do enamoramento à hipnose, o passo, evidentemente, não é grande. As concordâncias entre os dois são óbvias. A mesma humilde sujeição, mesma docilidade e ausência de crítica ante o hipnotizador, como diante do objeto amado. O mesmo solapamento da iniciativa própria. Não há dúvida, o hipnotizador assumiu o lugar do ideal do eu. O autossacrifício deste é consequência natural. O objeto consumiu o eu, por assim dizer. Traços de humildade, de restrição do narcisismo e de self-injury estão presentes em todo caso de enamoramento. Hipnose não é um bom objeto de comparação para a formação da massa, por ser, na verdade, idêntica a esta. E quem seria esse hipnotizador que assume o lugar do eu? Assumo que seria a própria tecnologia postulada por Mocelin. Por exemplo, smartphones, games, redes sociais causam o vício, o enamoramento. Ao mesmo tempo, produzem o efeito de contágio psíquico abordado por Freud. A tecnologia sugestiona e hipnotiza. Ela está no lugar do eu e alimenta o instinto fundamental na vida anímica, o instinto gregário nos dias de hoje. Relembro Freud. Boricides, a tese inversa de que a sugestionabilidade seria um derivado do instinto gregário, me parece bem mais esclarecedora. As massas se destacam por uma sugestionabilidade particular. Sugestionabilidade seria justamente um fenômeno primordial e irredutível, um dado fundamental na vida anímica dos seres humanos. Também retomo que a referida hipnose vem desse enamoramento, dos laços afetivos primordiais do grupo. Freud, 2011. Na cegueira do amor, o indivíduo pode se tornar, sem remorsos, um criminoso. Toda a situação pode ser resumida cabalmente numa fórmula. O objeto se colocou no lugar do ideal do eu. Agora é fácil descrever a diferença entre a identificação e o enamoramento em suas mais desenvolvidas formas, chamadas de fascínio e servidão enamorada. No primeiro caso, o eu se enriqueceu com os atributos do objeto. Para Freud, o outro, que aqui tomo como objeto a tecnologia, é introjetada ao eu, pois o sujeito não poderia estar satisfeito com o eu em si. Ele dá o exemplo de uma criança e seu gato. Há pouco foi publicada na Revista Internacional de Psicanálise uma observação assim, em que uma criança infeliz com a perda de seu gato declarou simplesmente que era o gato. E, consequentemente, passou a andar de quatro, não quis mais sentar à mesa para comer, etc. Outro exemplo dessa introjeção do objeto nos é dado pela análise da melancolia, a afecção que tem entre suas causas mais notáveis a perda real ou afetiva do objeto amado. Uma característica maior de casos assim está na cruel autodepreciação do eu, unida a uma implacável autocrítica e amargas recriminações a si próprio. As análises revelaram que essa avaliação e esse reproche se aplicam ao objeto, no fundo, representada a vingança do eu frente a ele. A sombra do objeto caiu sobre o eu, afirmei em outro lugar. A introjeção do objeto aqui é inconfundivelmente clara. É possível fazer elucubrações sobre essa criança com seu gato e a relação de pessoas das várias faixas etárias com seus objetos tecnológicos. Percebe-se o notável investimento afetivo de um grande número de pessoas nesses objetos. A relação do eu com o outro também se desdobra na relação do eu e do ideal de eu. Para Freud, o ideal de eu compreende a soma de todas as restrições a que o eu deve obedecer. No espaço da internet e da Deep Web, há um recolhimento dessas restrições. O eu, que pode voltar a sentir-se contente consigo. Quando o eu e o ideal de eu coincidem, há a sensação de triunfo. O sentimento de inferioridade ou culpa pode ser entendido como expressão da tensão entre eu e ideal.
Talvez por isso o encantamento com o espaço cibernético e com os jogos. Também emula um espaço que vai mais para dentro de si, nosso espaço interior, a inner space. Nosso espaço interior é tão vasto e desconhecido quanto o exterior, que tanto nos fascina, diria Reis. Essa relação entre o eu e o ideal de eu, aqui transferida para o contexto de uso de ferramentas tecnológicas e de comunicação, nos dias de hoje pode ser elaborada da seguinte forma: o eu no mundo cibernético é completamente distinto ao eu do mundo concreto em termos de limitações. O eu nem sempre é capaz de cumprir, de modo que o indivíduo, quando não pode estar satisfeito com o seu eu em si, poderia encontrar satisfação no ideal do eu que se diferenciou do eu. É um ideal de eu que surge no mundo da programação informacional, um avatar que não sofre angústias do cotidiano concreto. Esse avatar do ideal do eu poderia ser introjetada pelo eu. Há consequências perante essa nova relação com o ideal de eu em um mundo cibernético. Se no mundo concreto o eu está cindido entre ideal, onde no mínimo se atém às leis da física e das leis sociais, nesse outro mundo onde ideal de eu e eu se unem, reavivando os sentimentos primevos do narcisismo original em que o eu infantil bastava a si mesmo. Essa alternância de mundos, dependendo do investimento libidinal ao mundo cibernético, torna-o ainda mais cindido, torna o sujeito melancólico. Freud complementa e reforça o que acima tentei expor, sobre os conceitos de eu e ideal de eu. Freud, página 52, 2011. O eu nem sempre é capaz de cumprir, de modo que o indivíduo, quando não pode estar satisfeito com o seu eu em si, poderia encontrar satisfação no ideal do eu que se diferenciou do eu. Constatamos, além disso, que no delírio de observação se torna a patente e decomposição dessa instância, desvelando sua origem nas influências das autoridades, sobretudo dos pais. Essas autoridades, no contexto do tema aqui abordado, poderia ser de forma camuflada o próprio meio digital, em que o eu e ideal de eu se sobrepõem. O hardware como extensão de sua corporeidade e o software expandindo o campo mental. Será que tais alienígenas altamente inteligentes, cientistas, polímatas, mas de corpos exíguos e minguados, não são uma imagem resultante da sobreposição do eu e do fortalecido ideal de eu? Freud continua. Freud, 2011. Em nosso eu se desenvolve uma instância que pode se separar do resto do eu e entrar em conflito com ele. Nós a chamamos de ideal do eu e lhe atribuímos funções como autoobservação, consciência moral, censura do sonho e principalmente influência na repressão. Por isso, em alguns dos relatos veiculados pela mídia de massa, o confronto de um indivíduo com um alien poderia ser tão conflituoso quanto o eu com o ideal de eu, quando estão muito distantes. Freud confirma que quando as duas instâncias se encontram, há satisfação. O eu nem sempre é capaz de cumprir, de modo que o indivíduo, quando não pode estar satisfeito com seu eu em si, poderia encontrar satisfação no ideal do eu que se diferenciou do eu. Mas alerta para que, apesar da enorme satisfação advinda desse encontro, haja um ponto de equilíbrio entre as instâncias. O eu se torna cada vez menos exigente, mais modesto, e o objeto cada vez mais sublime, mais precioso. Chega enfim a tomar posse do inteiro amor próprio do eu, de modo que o autossacrifício deste é uma consequência natural. O objeto consumiu o eu, por assim dizer. Traços de humildade, de restrição do narcisismo e self-injury estão presentes em todo caso de enamoramento. Em caso extremo, são apenas aumentados e, devido ao recuo das reivindicações sensuais, predominam exclusivamente. Diante de minhas tentativas de aproximação entre esses dois grandes nomes e das tentativas de atualizá-los em minha época para o assunto do artigo, não posso deixar de pensar na importância também de uma reflexão epistemológica. Se o tema é movediço em si, há ainda muitas outras variantes, aumentando o desafio de se abordar o tema em toda a sua complexidade. A crítica sobre a existência material camufla uma crítica
sobre a própria produção do saber, por exemplo. Não consigo lhes dar certezas, entregar conclusões. Isso pode ser frustrante para o leitor. Penso que se o inconsciente, assim como o próprio assunto em debate, é uma disciplina de fronteiras, vaga-se entre concreto e imaginário na psique coletiva, repousando numa gray area, dentre as diversas áreas de conhecimento, antropologia, arqueologia, história, psicologia, psicanálise, psicoterapia analítica, etc. Schramm diz que as pesquisas sobre tais temas de fronteira naturalmente encontram barreiras impostas pelos próprios limites epistemológicos, evidenciados nas publicações disponíveis. Ele se pergunta: qual é a melhor forma de se aproximar e investigar um tema de fronteira? Seria pela perspectiva cultural ou num debate epistemológico entre a ciência e paraciências que se dedicam a ele? Ou seria pela via política, tendo como fio condutor as fontes militares e governamentais sobre tais fenômenos? Ele busca uma epistemologia que venha cobrir o tema em toda a sua complexidade, pois por mais que se tente compartimentar a realidade que nos cerca, em especializações acadêmicas há falhas. Schramm identifica algumas formas de pesquisa sobre OVNIs e correlatos, as quais ele chama de tendência. Elementos culturais, primeira tendência, com elementos epistemológicos, segunda tendência, e também com elementos políticos, terceira tendência. Ele propõe uma quarta tendência como alternativa para as dificuldades de compartimentação do saber. Essa tendência partiria dos novos debates epistemológicos presentes na historiografia contemporânea, uma mescla de fontes e bibliografias dispersas, que poderiam se encaixar perfeitamente na forma narrativa, com enxertos analíticos e disposta cronologicamente. Segundo ele, a própria sincronicidade de encontros entre diferentes domínios é, por si só, um fator relevante do conhecimento científico. Ele se diz ciente desse risco, um risco de pôr em balanço as principais tendências e pesquisas sobre fenômenos aéreos não identificados e seus temas associados em um estado de arte, no propósito de orientar novos pesquisadores que certamente virão a se dedicar ao tema. Assim tomo para mim as indicações de Schramm. Pressuponho que o inexplicável seduz muitos campos de conhecimento, porque revela o inconsciente, e também abraça o postulado da sincronicidade. Penso que para melhor explorar o enigmático tema dos OVNIs e correlatos, é necessário assumir o risco de colocar aos olhos do leitor uma narrativa fluida, transpassando tópicos conforme se apresentam, e sem a ingrata tarefa de exaurir todos os detalhes, quase como se o narrador estivesse em um estado de arte, e com esse espírito exponho o relato do meu conhecido, que me recebeu como guia em São Tomé das Letras, em uma viagem em 2019, e assim analiso o seu relato. Análise de um relato. Transcrição do relato de experiência com extraterrestres concedido a mim por Juarez Fausto Prestupa, residente hoje em São Tomé das Letras, sul de Minas Gerais, no dia 22 de janeiro de 2021. Meu primeiro contato foi há muitos anos atrás. Eu era jovem, muito jovem, tinha menos de 20 anos de idade. Sei lá, talvez até uns 19, um pouco menos. Eu era esoterista. Na verdade, o começo da minha vida esotérica, nessa caminhada esotérica, quando eu comecei a ter contato com o esoterismo, no movimento gnóstico cristão universal na Rua Bolívia, Jardim América, em São Paulo, capital. Naquela época, acho que foi nos anos 80, mais ou menos, foi antes de eu encontrar o meu mestre espiritual e de fazer todo um trabalho de desenvolvimento nessa área. Era moda a ufologia. Estava na moda, assim como outras coisas, outras questões, mas a ufologia estava assim em destaque entre as pessoas e coisa e tal. E eu queria, porque queria ter um contato.
Eu não tinha nenhum conhecimento, não estudei nada, mas era moda e eu queria porque queria. E eu tive um tipo de sonho, uma espécie de um sonho, na verdade, foi uma experiência lúcida, que eu me lembro até hoje, quando encontrei uma moça num sonho e falei isso para ela, que eu queria ir, na verdade, dentro de uma nave. A maioria das pessoas se contentam em ver um pouquinho, um potinho, um risquinho, uma coisa assim. Eu não. Eu queria estar dentro da nave. Bastante pretensão da minha parte. Aí ela me perguntou se eu queria mesmo e tal. Falei que sim. Daí ela me perguntou de novo: você tem certeza que você quer ir dentro da nave? E eu respondi: sim, eu quero. Daí ela perguntou pela terceira vez. Aí minha afirmação, ela então falou: aguarde um pouquinho, espere que eu já volto. Aí eu percebi que estava como num cenário tipo de filme em que você não vê nada, tudo branco, não tem quina, não tem canto, não tem fim, é aquela coisa totalmente branca. Daí a pouco ela volta com um senhor sério, não estava tão nervoso com raiva, mas também não estava sorrindo, bem sério, e ele também fez 3 vezes a mesma pergunta. E eu respondi afirmativamente, com convicção, as 3 vezes, sem duvidar. Aí falou: então me segue. Aí ele saiu, virou as costas e eu fui atrás seguindo. Foi ele, a moça e eu. E ele me levou dentro da nave, de uma nave extraterrestre. E então ele me apresentou o comandante e a tripulação e disse: pode perguntar o que você quiser. Pronto, estamos às suas ordens. Eu sempre falo desse relato no sentido de que foi a maior vergonha que eu passei na minha vida, porque eu não sabia o que perguntar. Era só um capricho como de uma criança. Eu nem sabia o que era, não tinha a mínima informação para perguntar. Fiquei muito envergonhado mesmo, ver aquelas pessoas todas paradas me olhando com expectativas, prontas para responder o que eu perguntasse. E o que eu vi ali? Eu vi uma meia dúzia de pessoas sentadas em mesas como essas, que às vezes a gente vê em filmes de ficção científica mesmo. Mesas às vezes redondas, semilunares, com equipamentos e coisa e tal. Não dava para ver muitos detalhes, não dá para definir tantos detalhes assim. E eu, mó vergonha, perguntei: o que é isso? O que é isso aqui? Uma coisa assim, só para fazer uma pergunta. E me responderam. Eu, na verdade, nem prestei atenção na resposta, porque eu estava muito envergonhado, né? Agradeci e saí, como a gente diz, com o rabo entre as pernas. Muito envergonhado, com a cabeça baixa, e a partir daí eu não quis mais saber de ufologia. Não que eu não acreditasse, não que eu achasse errado, feio, perigoso, não. É da vergonha que eu passei. E eu entendo que em psicologia, eu até comecei a fazer psicologia e não concluí o curso, tudo é verdade para a pessoa, né? Sendo verdade, ela sente, ela reage àquilo, então eu entendo que você coloca que tudo é verdade e a importância disso. Bom, e a partir daí eu segui minha vida no esoterismo, estudando bastante cabala, que é uma tradição judaica, e a astrologia. Nunca mais estudei, pesquisei ou me interessei por ufologia. Até que, até hoje, eu não me sinto e não me identifico como ufólogo. Não, eu não sei, não aprofundei. Não é objeto de estudo, de pesquisa da minha parte a questão ufológica ou de extraterrestre, sabe? Coisa assim.
Ao longo do esoterismo, a gente se deparou com o assunto dos extraterrestres, dos intraterrestres também. E tudo bem, mas é como assim? A minha vibe é astrologia e a cabala, ponto. Eu fui focar porque no esoterismo existe uma infinidade de campos. Não dá para você saber tudo, se dedicar e pesquisar tudo, entender tudo. Você tem, sei lá, você tem xamanismo, você tem hinduísmo, mitologia egípcia, hermetismo, tem alquimia, é muita coisa, e a ufologia. Então, é muito amplo, né? Então, eu nunca estudei. Muito bem, aí, deixa eu ver, nós estamos em 2021, 2020, foi eleição. Então, em 2016, 4 anos antes, foi inclusive em setembro, um período de campanha que eu estava candidato a vereador, eu e a minha esposa estávamos fazendo um curso muito bom de projeção astral, projeção consciente astral. E nesse curso, nós fomos fazer uma prática, a gente sentado numa mesa com luz acesa, não estava dormindo. Eu e a minha esposa, eu aqui e ela em minha frente. A gente ficava olhando para uma pedra de ametista. E a cada 30 segundos tocava um sininho, um áudio que eu coloquei no meu celular. Porque a cada 30 segundos eu tinha que tomar algumas gotas de elixir de ametista. Que é um elixir de ametista? Era um vidro com água, água filtrada e do lado de fora uma ametista colocada com adesivo durex. Então a cada 30 segundos tocava e então eu pegava o vidro e colocava na boca algumas gotas e continuava a olhar a ametista. Ou seja, total e plenamente acordado. Não tinha como dormir. Eu e a minha esposa, né, luz acesa e tal. E a prática do dia, a experiência do dia era a gente imaginar que a gente estava saindo de casa e indo para a praça da cidade. Então, foi isso que eu fiz. E me imaginei levantando, saindo da casa, saindo do portão, olhando para a rua, com o intuito de ir para a praça. E tomando, tinha as gotas lá. Era noite, estava frio. A cidade aqui é fria. Nós estamos no topo de uma montanha, a 1.400 metros de altitude. Eu olhei para a praça com o intuito de ir para a praça e veio uma coisa em mim que era para eu ir ao contrário, movimento contrário, que era para eu ir para a esquina onde mais ou menos está a Praça do Extrator, a nossa unidade de saúde. Aí eu falei, não, eu tenho que ir para a praça, o exercício é para eu ir para a praça, eu sou disciplinado. Aí veio de novo que era para eu ir para o outro lado, sentido centro de eventos. Na terceira vez eu insisti, falei, não, eu vou para a praça, o exercício é para a praça, não posso ficar, né? E então me veio que eu deveria ir para lá, depois, se fosse o caso, eu iria para a praça. Então falei, então tá bom. Depois da terceira vez, falei, tá bom, então eu vou. Então eu fui. Cheguei em frente à unidade mista de saúde e veio para eu ir à esquina, que é um pouquinho mais para frente da Praça do Extrator. Eu fui e veio para eu ir para o meio da rua. Ali tem uma avenida pequenininha, um canteiro central, e então eu fiquei no canteiro central, onde até tem uma placa de sinalização, bem em frente ao centro de eventos aqui de Santo Tomé das Letras. E isso mentalmente. A cada 30 segundos um sonzinho e eu tomando as gotinhas lá do elixir de ametista, olhando a ametista aqui no escritório, aqui na minha casa. Tava noite e eu olhei para um lado, onde a saída, estrada de terra, tava tudo escuro. E olhei o outro lado da avenida, que era a entrada de asfalto da cidade, tava vazia. Um carro lá no fundo, tava noite, tava frio, não tinha muito movimento. E falei, bom,
já vim aqui, já estou aqui, beleza. Agora eu vou para a praça. Aí veio para mim, não veio só um som, não veio uma palavra, como se alguém estivesse falando essas coisas. Vem como se fosse uma vontade, mas não uma vontade minha. É como se fosse um toque, uma coisa assim. Sabe, quando você está andando na rua, daí você fala, peraí, e vem um negócio para você olhar para trás, mais ou menos isso. E me veio de olhar para cima, e eu olhei para cima, e tinha um disco voador acima. Visualmente falando, me pareceu que eu estava assim, a uns 3 postes de energia elétrica de altura. Mais ou menos você pega um poste e põe um em cima do outro, 3 mais ou menos de altura e diâmetro. Sei lá, uns 30 metros. Foi o que me pareceu. Posso estar equivocado com a relação das dimensões, ou seja, pelo que eu sei hoje, é uma nave muito pequena, né? Muito pequena mesmo. Então eu vi a nave e nesse curso de projeção astral, o professor falou: olha, quando você sair, você pode encontrar pessoas desencarnadas, seres sutis da natureza. Você pode encontrar extraterrestres e quando você encontrar, se você não tiver medo, você pode tentar fazer contato com eles. Isso significa que eles não que eles vão falar com você, não significa. Então tem essa expectativa e eu fui e fiz. E eu sei a essa altura do campeonato, eu já sabia também os seres extraterrestres fazem contato telepático. Então eu pensei falando com a nave. Ô gente, tô aqui fazendo uma experiência, tô vendo a nave de vocês. Se for possível a gente conversar, seria interessante. Mas se não for possível, não tem problema também. Eu compreendo e vou seguir a minha vida sem problema, tranquilo. E não ouvi, não recebi resposta nenhuma. Falei, então tá ok. Foi um prazer ver vocês. Eu não vejo problemas de ter contato extraterrestre. Tem gente que tem medo, eu não. E eu acho que não tem problema com relação a isso. Pode ser até que eu tenha quando eu tiver no físico e tal, mas não. Não sinto que tenho medo. Aí eu falei, então tá ok, eu vou seguir o meu caminho. Quando eu falei isso, aí eu vi à minha volta 3 serizinhos que mais ou menos é parecido com o pessoal chama de Grey. Sabe, Grey é aquele cabeçudo, com a cabeça triangular, com o olho grande, entendeu? E eles estavam à minha volta e o somzinho, e eu tomando elixir, olhando a pedra aqui, sentado com a luz acesa e tal, e sem objetivo. Meu objetivo era ir à praça. O trabalho de projeção astral consciente e o meu objetivo de projeção astral não era fazer contato extraterrestre, era viajar para outros planetas. Eu sou astrólogo e tarólogo. Então, era viajar para outros planetas, estudar os planetas no planeta. Era isso. Sempre foi isso. Quando muito ter contato com seres espirituais, anjos, algumas coisas assim. Não era extraterrestre. E eles estavam me olhando, esses 3 serizinhos, e eles estavam me olhando com uma curiosidade muito grande. Como se eu fosse coisa mais estranha do mundo. Sabe quando a gente vai no zoológico pela primeira vez e fica vendo, nossa, que louco, como é que uma girafa daquele tamanho, um rinoceronte, que coisa estranha, totalmente fora do normal. E eu achei estranho eles acharem estranho, porque ali onde eles estavam é uma passagem muito importante da cidade. A maioria das pessoas daqui tem imóveis, às vezes na zona rural, mora lá, então passa por ali o tempo todo. Ou seja, não é difícil eles verem as pessoas se eles estão ali. Eles têm contato com as pessoas. Eu sou uma pessoa normal. E ao mesmo tempo me veio uma pergunta, uma dúvida. Nossa,
eu tô aqui, morando aqui já, acho que uns 6 anos em Santo Tomé das Letras, e eu nunca vi relato de alguém falar de uma nave desse tamanho aqui no centro. Eu vejo relato de luzinha, não sei o que e tal, mas nave aqui na cidade eu nunca ouvi falar. Eu conheço algumas pessoas que estudam, pesquisam ufologia. Teve o Tatá, famoso aqui na cidade, foi abduzido quando criança. Você tem o Júlio, também guia, que foi abduzido. Aliás, essa é uma questão importante de dizer para você aqui. Dentro da ufologia, existe o conceito de abdução, que é o contato, se eu não me engano, de quinto grau, né? O contato de quinto grau é quando a pessoa é levada para dentro de uma nave contra a sua vontade, por isso se chama abdução. Mas é o contato mais próximo e íntimo, segundo o conceito ufólogo. Então, aquele que eu tive lá atrás, entre aspas, foi contato de quinto grau, que eu estive dentro da nave com vários seres, mas não foi obrigado, pelo contrário, eu pedi. Eu não fui abduzido, fui levado porque eu pedi. Então é diferente. E aí, voltando para a nossa experiência de 5 anos atrás, eu falei, poxa vida, porque tem muitos místicos, eu conheço muitos, pessoas que têm paranormalidade aqui em São Tomé, que certamente viriam e veriam e poderiam comentar presença extraterrestre. Aqui tem isso, num plano sutil, num plano físico, num plano sutil da presença, e nunca me disseram da nave. Então, poxa, que coisa estranha. Era para todo mundo ver, era para os místicos da cidade verem. E veja bem, eu tinha pedido o contato lá no começo. Será que a gente pode fazer? Não sei o que, coisa e tal, tudo bem. E nisso, então, eu fui levado para dentro da nave. Estava dentro da nave. Aí o comandante da nave se apresentou para mim, falou o nome dele, e ele tinha uma roupa diferente. Sabe como você... Uma coisa militar, você vê uma blusa diferente, você vê um tipo de agasalho diferente, com mais pompa, e os outros que estavam lá. E todos eram tipo grey, só que o olho era vermelho, mais parecido com aquele ET de Varginha, que tem até uns cristas aqui na testa, na cabeça. E depois eu fui ver, fui pesquisar, e esse olho vermelho parece que são mais intraterrestres, e realmente em São Tomé tem uma história, uma tradição mais ligada com os intraterrestres, que são os extraterrestres que moram dentro da Terra, debaixo da Terra. O olho vermelho deve ser por causa do infravermelho, para poder enxergar e coisa e tal. Tem nada a ver com algo negativo. Eu não vi como algo negativo, demoníaco, nada disso. Como disse, eu não me assusto e não tenho medo. Então ele me explicou inicialmente que eles estavam surpresos comigo, porque é tipo assim, eles estavam camuflados, não era para ninguém ver, e ninguém viu até então. Só eu consegui ver a nave deles. Por isso eles estavam surpresos, inclusive ele estava me olhando muito surpreso mesmo, porque nenhum paranormal, nenhuma outra pessoa tinha visto eles anteriormente. Eles são muito sérios. Não tem, às vezes, as pessoas, assim, você vai perguntar, oi, como vai e tal, tudo bem, de onde é? Não tem isso, não funciona assim. É bem objetivo, que nem a gente conversar com um policial na rua, se não é nosso amigo. Pois não, o que você deseja, o que é, papapá, e resolve. Dá a resposta e dá a sequência. Então, bem sério mesmo, ele explicou isso para mim. Que no momento, naquela época, eu tinha uma dúvida. Eu recebi uma intuição, que eu tive uma intuição. Eu vou muito no meu trabalho de astrologia e do esoterismo, de um modo geral.
e era para eu tentar abrir em São Tomé uma embaixada da Confederação Galáctea. E eu tinha dúvidas quanto a isso. Como falei, eu sou astrólogo. O que eu tenho a ver com um disco voador, com extraterrestre? E ele, olhando bem assim para mim, ele confirmou com a cabeça como se fosse algo viável. Algo que lhe pareceu, então, não senti assim que ele tinha convicção para me dar essa confirmação total e absoluta. Mas ele achava viável. Ele achava uma coisa que seria possível. E eu percebi da parte dele um certo estímulo, no sentido, continue, é por aí, vai lá. E ele, da parte dele, falou aquilo que a gente sabe, que os extraterrestres querem conosco. São vizinhos que querem fazer uma amizade, nada mais que isso. Então queria se aproximar, queria fazer amizade, ter o contato. E queria ter o contato com as autoridades da cidade. Na época, como eu falei, eu estava candidato a vereador, ajudando na coordenação da campanha de um candidato a prefeito e que estava cotado para ganhar e não ganhou. Na história deu uma reviravolta na última semana e acabou não ganhando. E então, no momento, eu falei: eu tô. A gente está aí para ganhar a eleição. E se assim for, eu posso ter acesso a essas lideranças da cidade, principalmente com o prefeito, e facilitar esse contato para você. Mas o pessoal vai achar que eu sou louco. Tem que provar de alguma forma. Eu tenho que ter alguma prova para isso. Então, para ter que apresentar, não sou eu que sou cético, mas as pessoas são céticas. Então, se me desculpa, nós temos essa dificuldade. E ele falou: não, não tem problema nenhum. E eu indico para você. E na época havia uma preocupação também que eu tive, que até comentei com ele, que a cidade era muito simples. Quem já veio aqui em Santo Tomé percebe, é uma cidade rústica, uma cidade simples, uma cidade pequena, economia baseada no turismo, quase espontâneo apenas. Não é indústria aqui, não tem indústria aqui. Então, bem simples, tem muita miséria. E ele falou: então, eu indico aqui para vocês aonde tem minério, aonde vocês podem encontrar minério e melhorar muito a economia do município. Quando ele falou minério, então me apareceu aqueles minérios nobres, coisa rara, ouro, por exemplo, prata, diamante. Depois, muito tempo depois, acho que 1 ou 2 anos, eu vim a descobrir que aqui em Santo Tomé das Letras já teve extração de diamante. Já teve. Bom, aí quando ele falou isso, eu falei assim: olha, eu agradeço muito, mas não vou mexer com isso não, porque o ser humano, ele é muito ambicioso. E isso, se você indica onde é, ele não falou onde era, se ele indica e eu falo, alguma pessoa pode querer ir lá, tomar a frente, comprar o espaço para ela, e ela vai explorar, e egoisticamente isso não vai reverter para a cidade. E Santo Tomé pode virar uma serra pelada, um local de extração de minério, de mineração, e ao invés de ajudar, vai piorar. Vai estragar a cidade cada vez mais. Aí eu falei: não, agradeço, vamos aguardar. Vamos dar sequência aí. Mais para frente a gente volta a conversar com calma. Vamos ver se primeiro a gente consegue realmente, de fato, ganhar a eleição. O que não aconteceu e nem fui eleito vereador. E nem o candidato a prefeito foi eleito. Aí ele falou: então tá bom. Deu uma palavra, como se fosse uma palavra mestre, um mantra, uma palavra-chave. Quando você quiser falar comigo, você fala essa palavra aqui. E eu esqueci logo em seguida, sou péssimo de memória. O nome dele eu guardo até hoje, mas a palavra que ele me deu eu esqueci. A gente se despediu e pronto. Eu estava lá no chão de novo, eu estava na rua, e sem olhar para trás, eu voltei para caminhar, como se eu estivesse voltando para casa. Aí voltei para o escritório, que eu estava aqui
pim, e o sininho tomando elixir e tal. Para mim, encerrou a experiência que já estava mais do que boa naquela noite. E assim foi. Essa foi minha experiência mais recente. Por duas vezes, por duas oportunidades, eu me vi dentro de uma nave extraterrestre. Das duas vezes, consentida, pedi, consentida da minha parte. Mas principalmente na última, coisa que eu não almejava. Não que eu rejeitasse, mas que eu não era o meu objetivo. Foi uma surpresa, foi uma coisa totalmente nova, diferente, inesperada. E assim, aparentemente para mim, meio fora do contexto. Eu sou astrólogo. Isso seria legal acontecer com um ufólogo. Mas aí, com o passar dos anos, a gente foi vendo essa coisa de evolução, a popularização da ufologia. Depois surgiu essa coisa de data limite e virou o filme de Chico Xavier e essa realidade. É claro que, como pesquisador de esoterismo, eu me deparei com essa possibilidade que, por exemplo, a astrologia é uma ciência que ela é estelar. Ela não é do planeta Terra. Ela, pelo que eu recebi também, ela funciona em outros obras. Na verdade, a astrologia relata o estudo das leis cósmicas universais, que podem variar de um sistema planetário para outro, de um universo para outro, mas as leis cósmicas sempre existem e elas estruturam, elas organizam a vida nos vários planos, nos vários mundos, e que essa astrologia foi ensinada ou por anjos ou por extraterrestres ao ser humano, há muito tempo atrás. Então, essa é a conexão. Eu me vi, eu entendi, depois fui refletindo, o que eu tenho a ver com ufologia foi nesse sentido. Enquanto muitas pessoas veem e ficam maravilhadas com luzinhas, com naves. Eu estudo o que eles estudam, mais ou menos isso. Essa é a conexão que eu vejo. Estuda no sentido de praticar e de entender, e de praticar ainda mais. Olha, ficou bem longo o meu relato aí, muito tempo, mas achei legal falar com todos os detalhes, a contextualização, em todos os sentidos, para que fique bem claro e que você possa entender e fazer um bom trabalho. Qualquer dúvida, é só falar comigo. Um grande abraço. Inicio a análise de uma forma mais fluida, sem respeitar a ordem cronológica das narrativas, apenas levantando alguns pontos que me vêm espontaneamente, como explanado anteriormente. Percebo que nas duas experiências de Juarez, ele estava num estado de transe. No primeiro, ele relata um estado de sonho lúcido, e na segunda, um estado hipnótico, autoinduzido. De certa forma, essa pré-condição psíquica está implícita tanto em Jung, como hipótese causal, quanto em Freud, ao dissertar sobre a psicologia das massas. Aponto no mapa da cidade o local onde ele teve a segunda experiência, uma nave escondida de todos os ufólogos e parapsicólogos da cidade. Nota-se que é uma área de transição de zonas, conforme aponta as cores do mapa de divulgação do site Guia São Tomé, e podemos fazer um paralelo de sua localização física. Zona de transição de bairros, zona de transição entre a zona rural e a cidade, com o estado de semiconsciência do narrador. Interessante também pensar que o Juarez iria começar uma nova fase em sua vida, concorrendo a um cargo público em sua cidade, algo que ele não havia experienciado, portanto, uma possível transição de vida ou profissão, algo que ele não concretizou. O local apontado por ele está bastante afastado da zona turística mais conhecida, onde há a matriz principal e outros locais famosos, como a Pirâmide ou a histórica Gruta de São Tomé. Ao contrário, o local é próximo a uma rodoviária, talvez apontando esses novos inícios, novos rumos e o contato com algo ainda não conhecido por ele. O local que me aponta no Google Maps é uma rotatória no meio de uma avenida de grande trânsito.
Segundo ele, muitos dos moradores são da zona e possuem rotinas na cidade, portanto é uma avenida. É quase em frente ao centro múltiplos eventos da cidade. Provavelmente, o momento do segundo contato foi um momento de grande intensidade e atividade para Juarez, além de ser um local totalmente inesperado para o contato OVNI. Ele também menciona ser diante da Praça do Extrator. Extrator é aquele que trabalha extraindo minérios da terra, ou qualquer dispositivo destinado a extrair objetos, ou peças como o extrator do sumo de frutas, ou o extrator de grampos. Ou ainda, podemos pensar na palavra extrato, extrato bancário, expressão muito mais comum em nossa linguagem diária. Afinal, não costumamos falar cotidianamente a palavra extrator, mas sim extrato. Extrator também pode indicar alguém que precisa fazer força, atuar a fim de conseguir aquele extrato. Juarez mostrava-se preocupado com a condição financeira da cidade, e os alienígenas apontaram como solução extrair minérios preciosos. Mas ele recusa a solução, prevendo decadência para a cidade, tal como aconteceu em Serra Pelada. Ele talvez sinta a necessidade de extrair algo de si, algo que ainda paire em sua semiconsciência, novos começos com melhores resultados financeiros. Talvez ele tema que ações imediatistas de sua parte, que lhe trariam as riquezas ou essências, lhe sejam a longo prazo tão funestas quanto seria para a cidade. Opções mais conhecidas poderiam prejudicar o meio ambiente, com as pessoas mais próximas a ele. Seus dilemas internos, aliados à alta intensidade de atividades daquele momento, podem ter catalisado a inesperada visão de um OVNI, até então desconhecido dos parapsicólogos e ufólogos de São Tomé. Jung acreditava que a visão do OVNI simbolizava forças ordenadoras que se contrapunham à fragmentação psíquica, talvez apontado para o estado de confusão daquele momento na vida de Juarez. Em ambas experiências, Juarez relata os tripulantes como amistosos, mas sérios, com maior conhecimento e sabedoria que a humanidade. Talvez esses predicados dados aos aliens apontam para a manifestação conciliadora e qualidade mandálica das naves e a proximidade entre o seu eu e seu ideal de eu. Juarez não relata mudanças em sua vida ou pensamento após as experiências. Não relata como sendo um divisor de águas. Não relata epifanias advindas dessas experiências. Talvez por ele já buscar o contato com o inconsciente há tanto tempo, por meio de diversas práticas como a meditação, a astrologia, o tarô, o conhecimento esotérico, etc., Jung diz que o portador de projeções OVNIs pode ser provido de forças míticas, conteúdos psíquicos latentes que vêm à tona e manifestam luminosidade. No entanto, seu livre relato não identifica a qualidade luminosa, ou mesmo eventos de sincronicidade que tenham acontecido pelos contatos. Uma hipótese é que seu mergulho no inconsciente através de suas práticas desde a juventude o tenham colocado numa imersão luminosa, nesse reencantamento do mundo desde a juventude. Mesmo ao relatar o primeiro contato, a sensação que mais o marcou foi o de vergonha, e não de revelação, choque ou sensações que o luminoso costuma provocar. Relembro que já em sua primeira experiência ele diz que estava frequentando uma sociedade gnóstica. Portanto, já poderia existir naquele momento uma forma estabelecida de acesso ao luminoso. Pode-se inferir que havia uma busca, não sei se consciente ou inconsciente, à época de um mestre espiritual, uma figura que me parece de ânima, o conduz ao interior da nave, onde ele pode se dirigir ao comandante alien. Juarez apenas se sente desconfortável e envergonhado, confirmando posteriormente para si próprio que aquele não era o seu caminho. Mesmo assim, seu mundo parece estar pleno de significados e sentidos, desde antes daquela primeira experiência. Assim me pareceu na sua locução do relato. Por estar em uma sociedade gnóstica, veio novamente a mim algumas passagens de Mocelin, quando apresenta o conceito de tecnognosis,
e o papel de velhas tradições metafísicas diante de um mundo desencantado. Segundo essa narrativa, a tecnologia teria desencadeado o mundo, banindo tudo que é provado pela ciência para o campo do irracional, em nome do desenvolvimento econômico e progresso material. Contra essa posição, Davis afirma que as velhas tradições metafísicas não desapareceram, mas se tornaram ocultas, mas ainda assim presentes no horizonte cultural, psicológico e mitológico da modernidade. O interesse crescente na medicina alternativa, a adoção de práticas espirituais não ocidentais e a disseminação da ecologia profunda são amostras de como aspectos pagãos estão colonizando a cultura pop do Ocidente. Esse interesse reflete o fato de que as pessoas estão procurando por aqueles velhos discursos que orientavam a vida em sociedade, as tradições metafísicas, os ritos sagrados, os mitos. O que Davis chama de tecnoses é sintetizado por ele mesmo como uma história secreta dos impulsos místicos que continuam a desencadear e sustentar a obsessão ocidental com a tecnologia, especialmente com as suas tecnologias de comunicação. Modelim, 13 de 2013. Percebo que Juarez se defronta com duas autoridades em ambas as experiências. As figuras de autoridade são sérias, objetivas e amistosas. A primeira da sua juventude interroga-o, ele passa vergonha, a segunda o aconselha. Por isso, anteriormente, citei que poderiam ser figuras do seu ideal do eu. Seria precipitado de minha parte entender dessa forma essas figuras aliens, apesar das tentativas de aproximação da teoria com o tema serem inconclusas? Novamente lembro Freud. Ideal do eu tem funções como autoobservação, consciência moral, censura e principal influência na repressão. E novamente penso que era um capitão alien que, acima da cidade, a tudo observava sem jamais levantar suspeitas até aquele momento. Gostaria de abordar também outro tópico que surge na narrativa de Juarez, mas o qual não faz parte de suas experiências anômalas. Ele menciona a existência de intraterrestres, aliens que habitaram o interior de nosso planeta. Apesar deste não ter sido uma de suas experiências, também já escutei quando estive em São Tomé das Letras. Considero muito interessante, pois o livro tema deste artigo apenas trata sobre o fenômeno dos céus. Relembro também que Jung fala sobre o casamento sagrado e erogasmos, acontecendo no céu e possibilitando o nascimento de um Salvador, uma pré-condição de uma epifania na Terra. Fico refletindo sobre o significado dessa ampliação ou mudança de locus das ocorrências anômalas. As projeções psíquicas não acontecem apenas no reino dos céus, do Pai, mas também se apresentam no interior da Mãe. Penso que seja um desdobramento natural do símbolo da totalidade, pois no símbolo as contrapartes se unem e ele se manifesta no reino de ambas as contrapartes. Complementa-se a isso os 4 mitos elencados por Reis, que envolvem OVNIs. São eles: da criação, do herói, da ascensão e da queda. Reis não dá mais explicações sobre cada um desses mitos. Talvez tais experiências ocorrendo no profundo da Terra tenham a ver com essa última etapa mitológica. Minha hipótese é que alguma outra energia possa estar sendo gerada no útero da mãe arquetípica. E é sempre bom lembrar o breve vaticínio de Jung, de que apenas após o casamento sagrado no céu acontece a gravidez e o nascimento de uma epifania na Terra. Tentei explorar e analisar alguns aspectos da narrativa do Juarez de forma leve, tentando integrar sensações e sentimentos, muito advindas das minhas lembranças na visita turística a São Tomé das Letras, outras advindas das minhas leituras de livros, como as de J.J. Benítez. Entre muitos livros lidos ao longo da vida, ou mesmo filmes, programas como Alienígenas do Passado, qual assisti de forma intermitente e descompromissada ao longo dos anos também. Tentei utilizar das minhas intuições para abordar o conteúdo gentilmente relatado e autorizado para divulgação por Juarez Prestupa. Conheço-o superficialmente e gostaria que sua narrativa e minhas elucubrações a respeito do relato sejam tomadas como explorações hermenêuticas embasadas nos pensamentos psicanalíticos e junguianos e nas demais leituras constantes como referência neste artigo.
Sei que talvez fosse necessário coletar uma série de eventos anômalos contados por outros protagonistas, a fim de fortalecer a contundência de minhas conclusões e para avançar ainda mais nos estudos do tema. Por outro lado, penso que Jung fez em seu livro-tema análises muito corajosas, baseadas apenas em relatos de carta, outras vezes baseadas em apenas imagens ou mesmo um mero sonho. E mesmo assim, comprovou-se a qualidade de seus estudos e o seu pioneirismo. Jung fala que o acontecimento ensina que mesmo boatos podem estar sujeitos aos princípios da interpretação dos sonhos. Jung também chama a atenção de que os significados são interpretações antropomórficas, e por isso penso que ao tratar de um tema limítrofe que pretende ir além dos antropomorfismos, devo estar aberta à possibilidade de outras interpretações que me fogem no momento e que talvez estejam mais afastadas de uma abordagem racionalista. Schramm aponta como possibilidade epistemológica a abordagem integradora para a investigação do assunto. Conclusão. Percebo que a palavra conclusão não caberia neste trabalho. Concluir não seria possível nem satisfatório para abordar um tema limítrofe como os contatos OVNIs, a partir de um olhar psicanalítico e junguiano, e tendo como guia uma episteme integradora. Percebo a importância do tema e por isso transladei o pensamento freudiano para um assunto que ele não debateu diretamente. Acredito em sua contribuição, desenvolvimento do saber sobre os eventos OVNIs, quando ele trata do comportamento das massas. Jung, apesar de não ter tido conhecimento sobre os contatos de quinto grau, por exemplo, já percebia a importância do tema em sonhos, produções artísticas, etc., de conhecidos, e considerou o fenômeno em seu corpo teórico. Há pouca produção pós-junguiana, mas como o próprio Schramm sugere, ao pensar a epistemologia do tema, o melhor seria abordá-lo em toda a multiplicidade dos campos do saber. Jung, em Tipos Psicológicos e no livro-tema do artigo, diz sobre a importância da abordagem das 4 funções psíquicas diante de um objeto de estudo, reiterando que o fenômeno advém de uma compensação na unilateralidade da psique. Desejei aproximar o corpo teórico do trabalho com minha vivência pessoal, por meio do livre relato do Juarez Fausto Prestupa. Dessa forma, entendi que reatualizaria as inferências teóricas sobre tais experiências. Acredito que esse trabalho atende o próprio desejo de Jung, que é o de dar continuidade às pesquisas do mito vivo, que é o fenômeno OVNI, contatos alienígenas e correlatos.